O Milton Campos cumpria a lei à risca, nada superava a lei no governo dele. E o episódio do comício dos comunistas em Belo Horizonte é bem uma marca disso. Houve a cassação do registro do Partido Comunista e eles tinham programado, anteriormente ao ato de cassação, um comício aqui em Belo Horizonte, na antiga esquina da Sinuca, que é ali na confluência da Avenida Amazonas, com Rua Espírito Santo e Rua Tupinambás. E eles vieram todos incorporados para Belo Horizonte. Perdão, Murilo, mas com detalhe. Vieram, inclusive, porque o Milton era contra a cassação. Exatamente. O Milton era contra a cassação do mandato dos deputados comunistas. Isso é importante. Mas, em verdade, o Congresso cassou o registro do Partido Comunista e, por consequência, cassou o mandato dos deputados e senadores comunistas. Mas eles vieram assim mesmo para Belo Horizonte e pediram audiência a Milton Campos. Esse episódio me contou o Carlos J. Pereira. E o Milton Campos os recebeu e cordialmente, a Adalgisa Nery estava presente, quando o Cabanas, que era um comunista antigo, diz ele assim, o Milton Campos diz, não é possível fazer o comício porque os senhores estão fora da lei, a lei não permite que se faça o comício. O Cabanas disse assim, bom, nós vamos fazer de qualquer forma, né? Ele se levantou, diz o Carlos Horta, que nunca ouviu tomar uma atitude assim drástica, né? Ele se levantou e diz, a porta é a serventia da casa. A audiência está terminada. A audiência está terminada. Você estava presente nisso, amigo? Não, o Carlos Horta, eu não estava. Mas aí o interessante é que ele pediu licença da Adalgisa Nery. Exato. Falou eles foram, licença, mas... Os comunistas saíram, ele chamou o chefe de polícia, o comandante da Polícia Militar, mandou das providências com relação à segurança e deu garantia a eles para que eles pudessem embarcar e foram para o Rio de Janeiro de volta. E parece, conta o Carlos, que eu também não participei, mas conta o Carlos que tem um detalhe também, é o seguinte, que ele depois de dizer que a lei determinava a ilegalidade do comício, dizer, agora se quiser, recorram ao judiciário, se obtiverem coisa, eu autorizo a legislação. Okay. Aí é que Cabanas, não, nós vamos fazer de qualquer jeito. Aí é que... Mas isso tudo mostra, por exemplo, no caso do Brasil hoje, a lei é letra morta, né? Vocês que são aí futuros advogados, ninguém respeita a lei, ninguém cumpre a lei. Então não há possibilidade de você ter um regime democrático, uma sociedade fazendo um pacto de harmonia e de solidariedade, quando a lei não é um instrumento adequado para se fazer essa composição. Né? Ok, deixa eu ler só aqui a participação de um. Depois eu quero falar mais sobre essa questão da lição de democracia, mas vamos deixar para o finalzinho. O Marco Túlio, do bairro Luxemburgo, aqui de Belo Horizonte, ele ligou à tarde. Ele pergunta para os biógrafos de Milton Campos: como explicar Milton Campos, jurista, humanista, ocupando o cargo de ministro da Justiça da ditadura militar, subscrevendo atos institucionais, caçando companheiros e adversários políticos, silencioso diante das contínuas violações aos direitos humanos praticadas naquele período tenebroso da história brasileira? Você vai falar? Evidentemente, o país vamos só explicar para quem não sabe, ele foi convidado por Castelo Branco para ser ministro da Justiça, me parece, para restabelecer a democracia, seria isso, né? Vamos explicar. Então, que seria a minha também, mas é a visão pessoal. Havia, evidentemente, um movimento se não de subversão, vamos visitar o assunto, mas de desordem social. Havia os grupos organizados, os 12 do Brizola, que para o interior do país afora, fazendo proselitismo de revolucionários. O processo de subversão da ordem era evidente e os fatos demonstram isso. O episódio, por exemplo, da Marinha, da insurreição dos sargentos da Marinha, é uma prova evidente disso, da instabilidade do regime. De modo que ele foi, naquela hora, convencido de que, para os democratas, para os liberais, aquilo era um processo de defesa da estrutura democrática do país. Tanto
que é um famoso discurso dele, em que, se não me engano é esse do Pedro, que ele diz assim: cumpre distinguir entre a revolução e o seu processo. A revolução há de ser curta e breve. O processo há de ser curto e breve, porque a sua continuidade conduz o país à ditadura, ao totalitarismo, a um regime forte. Agora, a revolução, essa há de ser permanente. Quer dizer, há uma distinção. Ele acreditava que o governo do Castelo tinha se implantado exatamente para reimplantar, para restabelecer a normalidade do processo democrático. E tanto foi assim que ele, ao contrário da impressão que ele assinou os atos institucionais, ele se pediu exoneração antes do ato institucional número 2. Que exatamente foi o ato institucional que marcou o início, ainda até incipiente, o início da degringolada dos princípios da Revolução de 64. Quer dizer, quando ele viu que estava ameaçado o esforço de redemocratização que o governo Castelo Branco estava realizando e empreendendo, quando ele percebeu que havia ameaça de eleições indiretas, de todo o processo de perseguição, de sacrifício dos colegas e amigos, nessa hora, antes do ato institucional número 2, ele se exonerou. Ok, só quer completar, né? Murilo Badaró, ainda agora, quando subimos, me disse que nessa sua pregação atual, o número maior de perguntas que ele recebe é exatamente esta: como é que Milton Campos, democrata, participou de um governo da Revolução? Eu tenho uma resposta um pouco mais terra a terra. Revolução de 64, Milton ministro da Justiça de Castelo Branco, e supunha-se que a Revolução fosse durar apenas um ano. Castelo Branco chegou a pensar seriamente em ter um substituto civil e pensava no Bilac Bilac. Foi atropelado e a Revolução permaneceu. Mas várias pessoas que permaneceram na Revolução não eram todos do mesmo naipe, do mesmo pensamento. Eu mesmo participei do governo de Costa Silva, eu fui subchefe da Casa Civil. Havia na Revolução, como os jovens todos a entendem, um grupo reacionário, eram os militares lá, e havia os civis. Milton Campos com Pedro Aleixo, Rondon na Casa Civil, eu um pouco, nós defendíamos. Se não fosse esses 4, 5, o número de caçados seria muito maior. É preciso distinguir que nem todos que ficaram para provocar, ou para fazer, ou para discutir, estavam defendendo. E se eu mesmo fui perguntado várias vezes, por que você continua lá? Porque se eu sair, vai para um lugar pior do que eu. Ok. Abílio, desculpe, esse é um assunto importante, merece um pouco mais de esclarecimento. O que existe, a pergunta desse jovem aqui, ela é consequência de um processo de deformação da história do Brasil. Havia, em 64, um movimento de nítido cariz revolucionário. Era uma tentativa de grupos marxistas ideológicos de conquistar o poder para implantar aqui um regime à moda do leste europeu, uma coisa antiquada que já desapareceu com a queda do muro de Berlim. E quando o Milton Campos foi convidado para o Castelo, ele opôs sérias resistências. O presidente pediu ao governador Magalhães Pinto ajuda para dissuadi-lo ou para persuadi-lo a aceitar, né? Ele disse assim: presidente, eu posso ser ministro para uma tarefa de reconstrução, nunca de uma revolução. E eu estava contando ao Zé Bento, viu, Abílio, que no depoimento do Carlos Lacerda, o Carlos Lacerda tem um livro interessantíssimo, que vocês deviam ler para poder, os jovens, estou falando dos jovens, para ler esse depoimento do Carlos Lacerda, que é muito interessante. O Lacerda conta que no momento em que o presidente Castelo Branco comunicou a ele que o ministro da Justiça tinha o Milton Campos, ele disse assim: presidente, o Milton Campos não serve para a Revolução, ele serve para um trabalho de reconstrução jurídica. Então essa é uma consequência, essa pergunta é uma consequência de uma deformação
histórica, de um viés ideológico que essa mocidade foi dominada durante muito tempo. Isso está no livro do senhor? Tá. Está no livro do senhor também? No episódio do Carlos Lacerda. Não, eu fiz com esse assunto, eu tratei abundantemente. Ok, gente, o senhor respondeu para o Antônio Neto da Pampulha que ele perguntou isso, sendo o Milton Campos um liberal, porque ele aceitou ser ministro da Justiça durante o regime militar. Está respondido, né? O Cristiano Gomes Matuzins, ele fala que Milton Campos foi uma pessoa que no Brasil hoje não existe mais. A Leda dos Santos de Venda Nova, ela fala, conheci muito Milton Campos, minha mãe o conheceu e é muito grata a ele, pois ele ajudou muito, era uma pessoa maravilhosa e está mandando um abraço para os netos do Milton Campos. O José Leão Vilas Boas, do bairro São Cristóvão, ele fala que ele teve a honra de votar no Milton Campos para governador e senador e que quando teve a greve dos ferroviários em Divinópolis, ele disse que ao invés de chamarem a polícia, temos que mandar o trem pagador para pagar o pessoal. E a Josefina Martins, do bairro Mangabeiras, a mesma coisa, ela fala, meu pai era engenheiro da rede e que hoje a rede Viação, né, que é hoje a rede ferroviária, e Milton Campos disse para ele, por que não mandar um trem pagador ao invés da polícia? O Clênio Gurgel, de Contagem, do bairro Amazonas, ele fala, pasmem, Milton Campos, depois de deixar o governo de Minas, pediu para pagar em 3 pagamentos livros jurídicos importados. Vocês querem comentar? Oi. Eu até li sobre isso mesmo, que ele saiu do governo mais pobre que quando ele entrou, né? Como se fosse assim. Acho que foi até no livro do José Bento mesmo que eu li. Era assim mesmo. Eu até li também que ele fazia uma audiência pública todas as terças-feiras, né? Deixava qualquer pessoa que quisesse conversar com ele, diferente do que é hoje, né? Mas voltando à observação da ressalva do Murilo, é preciso considerar a época. Na época, hoje em dia, não tem tanta significação, mas na época, o processo de audiência pública para a época, nós estávamos saindo da ditadura. O Benedito tinha feito um governo, exatamente talvez por ser um regime ditatorial, muito fechado, muito sem contato com o povo. Então, naquela hora, o povo via na abertura do Palácio da Liberdade um símbolo assim da libertação nacional. O povo sentia que ele estando no palácio, junto ao governador, era uma reconquista da liberdade pela qual todo o povo ansiava. Então teve esse sentido. Hoje talvez não tenha a mesma força, a mesma expressão. Pois é, democrática. mas Virgílio e Maria Clara, teve essa coisa mesmo? Vocês têm notícia disso, dele ter saído assim, de ter sido um homem tão, eu não sei como é que eu posso definir isso não, mas realmente ele saiu depois do governo com uma situação financeira... Bom, nessa época eu não era nascido ainda, né? Mas isso nós sempre notamos, que o Milton Campos jamais ele utilizava qualquer cargo, qualquer coisa para se enriquecer, ou qualquer coisa desse tipo, né? Pois é, agora vamos falar, eu queria chamar de novo aquelas imagens que a gente colocou, que foi fornecida por vocês, pela Maria Clara, é um arquivo da família. Vamos falar um pouquinho sobre hobby, eu sei que ele gostava muito de ler, era um fumante inveterado. Aí o casamento, isso aí é batizado? Não, casamento de qual? Da sua mãe, Maria Clara? Então, comenta alguma coisa pra gente, como é que era? Havia muitas festas em família? O que Milton Campos gostava mais de fazer? Virgílio morou com ele, né? E quando o vovô morreu, eu tinha 11 anos. Virgílio pode falar. Mas você lembra direitinho, 11 anos já dá pra lembrar. Mas, Virgílio, então, comenta pra gente. Aí aquele de óculos ali, né? Pra quem não sabe tudo. Como que ele era? Ele gostava muito, era de ler mesmo? Dizem que ele era um fumante inveterado. Conta um pouquinho, como é que ele era, então? Eu, assim, me lembro pouco, assim, das distrações do Milton Campos. Hobby mesmo. Eu, na verdade, porque não ele era lembro de torcedor do muita América, coisa, ele gostava muito de futebol? Não era assim, doente, não. Não. Até mesmo música, assim, você lembra se ele gostava de música, assim, Zé? Eu lembro mais, né? Eu tenho essa impressão que ele não tinha muito hobby, não. O hobby dele... É fumar e ler, né? Parece que era a própria vida mesmo, que ele se divertia muito com tudo que ele via, né?
desde as crianças aos amigos, né? Ele recebia visitas, né? Aí nós estamos com a imagem do Milton Campos com a esposa, que é a dona Deia. É isso? Pode continuar, Virgílio. Não, é isso. Me lembro assim, de alguns amigos que o visitavam, né? Que às vezes tomavam ali um whiskyzinho, fumavam uns cigarrinhos e tal. Posso fazer uma pergunta? Sim. Para o senhor e para o doutor Abílio, eu sei que ele teve um convívio com grandes intelectuais, né, na juventude dele, Carlos Drummond, Pedro Nava, Abigail Renaud, dentre outros. E o senhor mencionou literatura, né, que ele era um leitor assíduo, e eu já li a respeito que ele tinha interesse em escrever, ele queria escrever, mas depois foi levado pela política. Então eu queria saber do senhor, de você, dessa tendência, se alguma vez ele chegou a escrever uns poemas ali, uma coisinha, tendo um convívio com grandes escritores, né, que no futuro foram. Ele teve uma convivência com esse grupo, né? Mas escrever propriamente dito, eu acho que ele nunca pensou. Eu mesmo insisti com ele várias vezes, já ele senador, que ele devia escrever as suas memórias. E ele jamais pensou, aceitou a ideia. E ele brincava comigo: Abílio, tudo que tinha de ser escrito já foi escrito. Eu não posso acrescentar nada. Mas o hobby dele era realmente a leitura. Ele tinha noção aqueles jovens ali na Rua da Bahia, não eram famosos ainda, Carlos Drummond, ele, Abigail, eles tinham noção do que eles iam representar um dia, aqueles jovens ali tomando cerveja, aquele grupinho ali, eles sabiam da importância que eles iam ter, ministro da Justiça, ministro da Educação, um grande poeta. Acredito que naquela época não. Eram todos modestos, né? Mas realmente era um grupo de literatos, eles se reuniam, e há um episódio que é curioso, que me foi contado pelo diretor da Livraria Alves, Salvador de Castilho. A Livraria Alves era onde foi até pouco tempo, naquele prédio que está tombado, na Bahia, com Augusto Lima. Que era para dela. O Milton Campos, o Abigail Renaud, mas quando o Castilho recebia os livros do Rio de Janeiro, eles é que eram convidados a abrir os caixotes e serem os primeiros a comprar. Era o hobby de todos eles. Não acredito que naquela época, o Carlos Drummond, por exemplo, jamais sonharia em que seria o grande poeta. Eu já li relatos, inclusive do livro do Humberto Werneck, do Desafio da Rapaziada, que ele era um grande mentor ali daquela turma. Ele que indicava os livros, ele indica para Carlos Drummond, e ele indicava, falava: não, lê isso, chegou fulano de tal. Ele era realmente um líder. No livro do Werneck ele explica isso, e o Carlos Drummond aceita, assim. Ele tinha uma certa influência, embora ele não quisesse exercer essa influência. Essa influência era natural. Tem uma coisa interessante, eu creio que apesar dele não ter se enveredado assim, pelo terreno da literatura, né, propriamente dita, ele escreveu um bocado de discursos, né, etc. Né? Tem ali o compromisso democrático, tem, né, muita coisa. E eu, por exemplo, eu gosto de ler o Milton Campos, assim, não tanto vamos dizer, o conteúdo, assim, mais explícito daquilo, mas muito pelo estilo que ele tem de escrever, de expressar as ideias. Ele é um sujeito que se expressava com muita facilidade, ele dominava essa capacidade de expressão, assim, e isso, para mim, é um sinal, assim, de uma grande inteligência. Talvez por isso ele fosse mesmo o mentor desse pessoal todo na época. E se ele não quis escrever, talvez faça parte da modéstia crônica. Mas é porque ele escrevia bem, ele inclusive foi jornalista, era chefe do sucursal do Diário Associados. Expressava muito bem as ideias. Ok, gente, vamos ler aqui. Obrigada pela audiência da cidade de Santana de Pirapama, Olavo de Souza, que está acompanhando o programa com a gente. O Sérgio Gazel, do bairro Centro, ele fala: Milton Campos transferiu o seu cargo de governador para JK e os alunos apostaram que ele não daria aula no dia em que deixou de ser governador. Os alunos ficaram parados na porta da Faculdade Mineira de Direito, ao lado do Palácio da Liberdade, quando avistaram o professor Milton Campos atravessando a praça em direção à faculdade, onde deu aula normalmente, justificando a sua simplicidade. Essa história foi contada a Sérgio Gazel pelo advogado Vicente Porto de Menezes. A Juliana Moaziara, da Vista Alegre, o pai dela, Oscar Binder, fez um bolo com o rosto de Milton Campos no aniversário dele, quando era governador. Essa é uma história que a mãe dela faz questão de contar aos amigos. Terminou o nosso tempo, só mais um comentário. O meu Z que 10
Melquisedeque, Barra Lipo de Melo. Falou que a produção esqueceu de convidar a turma da Escola Estadual Milton Campos, projetada por Oscar Niemeyer, tombada pelo patrimônio, e que tem o nome do ex-governador. É lamentável, realmente, mas é porque a gente estava querendo falar mesmo do Milton Campos. E o João Salles, de Brasília, ele fala: sou filho de Heráclio Salles, ex-secretário de imprensa do Costa e Silva e jornalista. Eu gostaria de me alinhar ao pensamento do Dr. Abílio Machado pelo meu pai, no sentido de apoiar o seu pensamento quando ele disse que na época da Revolução ajudaram a diminuir o número de caçados. E a Gilda Andrade, de Nova Lima, ela fala um recado para o Dr. Murilo Badaró, que o Brasil está desse jeito por causa dos mineiros que não votaram no Milton Campos para a presidência da República. Nosso tempo terminou, infelizmente. Eu queria só de vocês, rapidamente, uma frasezinha, alguma coisa que identifique Milton Campos. Por favor, muito rápido, nosso tempo terminou. Uma palavra. Ele foi um político perfeito na acepção da palavra, quer dizer, um homem puro na crença do ideal democrático e no amor à liberdade. Ok, pois não. Zé Bento Teixeira de Salles. Voltando ao que eu já tinha dito sobre o trabalho de redemocratização dele, no último dia, quando ele saiu do palácio, a pé, falando comigo, diz assim: governar é resistir. Pois é, senhor por último, por favor, porque o tempo terminou. Olha, todo mundo diz que achou a resposta 15 minutos depois. Como nós não temos 15 minutos, eu vou repetir a do Carlos Drummond de Andrade. Milton Campos era um homem que todos nós gostaríamos de ser. Pois é, os netos querem falar, um dos dois, alguma coisa super rápida? Não, mas é isso, eu acho que foi um mestre, né? Um educador para muita gente, um filósofo, assim, que aplicou na prática tudo aquilo que o espírito dele dizia, né? E é isso. Ok. Gente, muito obrigada pela participação daqui no programa. Que pena que a gente tinha tanta coisa. Eu falei que o senhor, que o tempo voava, e voou mesmo, né? Gente, obrigada pela presença de vocês. Só lembrar os nossos telespectadores, amanhã... Esse é bom. Esse aí vai reduzir o salário dos vereadores para 2 salários mínimos. É isso. O nosso povo vive com salário mínimo de miséria. Por isso, nós estamos aqui na praça fazendo abaixo-assinado pela redução do salário dos vereadores. E queria pedir a sua assinatura, o seu apoio. É o grande abaixo-assinado do Movimento Popular pela redução do salário dos vereadores. Hoje o vereador ganha mais de 40 mil reais por mês. 9.400 reais só de salário. Enquanto isso, a maioria do nosso povo vive com salário mínimo de miséria. Enquanto isso, a maioria do nosso povo é obrigada a pagar a terceira passagem mais cara do país. Enquanto isso, os estudantes não têm sequer o meio básico do transporte. Esse é bom. Ele vai reduzir o salário dos vereadores. O projeto dele é para que os vereadores ganhem apenas 2 salários mínimos, e ainda é muito.
Vereador tem é que trabalhar e não só ganhar. Um filme de Camilo de Souza Filho. Fim. Mas esse cara, o 12412, é não o fim, mas apenas o começo. O CAN é o clube do meu coração, é o clube de todos nós, é o nosso clube, é o clube da Nina, da Nininha, o meu, o da Isadora, o da Ana, o que eu gosto muito do seu jeito de ser, da Daniane e de muita gente. É muita paixão, é muita emoção, né? Porque mesmo nas suas crises, o CAN, o Clube Atlético Mineiro, é um time vibrante, né? Que lembra amante. Mas a gente tem que comemorar os 100 anos de muita emoção, bravura, garra, né? Essa bravura do galo, né? Esse galo maravilhoso, esse animal sagrado, né? Porque em Minas Gerais o animal sagrado é o galo, né? E o galo faz vibrar as multidões. E o 12 é o número da nossa torcida, né? Aí, o centenário do Clube Atlético Mineiro, fundado no dia 25 de março de 1908, por 22 garotos, né? Aí essa paixão, né? Porque paixão é bom demais, nada melhor do que uma paixão. E paixão é emoção, muita emoção. E que o Galo faça mais 100 anos, né? E chegue aos 200, aos 300, aos 500, aos 1000 anos. 1000 anos de emoção, porque isso é bom demais. É muito quente, quente mesmo. Maravilhosa e muito gostosa. Essa leoa, essa mulher chocolate, que eu quero comer todinha. Transar com ela e comer todinha, porque eu nasci para te adorar, para te comer, para trepar com você. E a coisa que eu mais desejo na vida é transar com você, te comer todinha, dormir com você, isso em Londres, e depois pegar um voo no A380 para Singapura e lá ver o filme de Giuseppe de Santos, Roma às 11 horas, porque aí são 3 orgasmos, né? 3 sensações maravilhosas, porque Halley, você é demais, né? Você é a mais bonita, a mais gostosa, a mais perfeita, a mais tudo, é a própria leoa. E eu quero entrar no olho do furacão, né? Porque a mulher de leão é um furacão e você é o próprio furacão. Eu quero penetrar nesse furacão. Ja. Uhum. Isso aqui assim, assim. Você é amigo do... Cadê ele? Daniel? Como é, aquele, esse prefeito aí, candidato, era secretário de quem? Ciro Gomes. Era Ciro Gomes? Sir Hamilton é um lord inglês.
é um cavalheiro, é um nobre. E também é a ninfa constante, de amor também se morre. É o grande filho dos céus, né? Sir Hamilton Forever, né? Um gentleman. Noiva. Esse negócio de noiva é um troço muito cafona, né? Mas é um negócio interessante, né? E essa mulher aí, essa Cléo de Pales, né, que eu vi na peça Vestido de Noiva, Nelson Rodrigues, ela é sensacional, viu? Tem um corpo muito bonito, o seio é meio pequeno, mas também tem uma bucetinha bonita. É uma mulher gostosa, viu? Eu gosto dessa mulher, viu? Gosto muito. Aí esse é o banho de noiva, né? Agora dizem que hoje, no negócio de casamento, só 30%, né, das noivas fazem sexo na noite de casamento. Casamento virou farra, aí é o hotel da lua de mel, aí esse hotel de Niterói, aí já é ela casada, trabalhando, é a top model, né? Aí já é o bebê, né? Já ficou barriguda, já teve o neném, é o neném da noiva aí, que gracinha, né? Essa menina é muito... Isso aí é filme de Jim Jarmusch, né? Tá parecendo muito Jim Jarmusch. Isso aí é porque as mulheres são tão belas. Isso é o Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais. Um filme de arquivo, é um bom filme do Carlos Prates. Agora, o que eu não gosto é das reflexões do Carlos Prates, que realmente é muita babaquice e ele deixou muita gente boa de fora, né? Cinema mineiro é muito mais. Pioneiros do cinema em Minas Gerais, de Paulo Augusto Gomes, é uma grande viagem ao mundo do cinema, o cinema mineiro, né? Os primeiros cineastas do nosso estado, né? E como em Idolatrada, Os Anos Verdes, né? Filmes dele, ele faz desse livro um livro vibrante, né? Porque o filme tem que ser vibrante e o livro também, né? Então, fazendo uma ponte, né, entre livro e cinema. E na apresentação de Geraldo Veloso, isso já fica muito bem, né, porque Geraldo também é cineasta e sabe, e conhece bem o mundo do cinema. Primeiro vem Aristides Junqueiro, né, que é realmente o primeiro registro, né, de cinema em Minas Gerais, né, pelo menos o que existe alguma coisa, alguns fragmentos e tal, né? Um cara que imitava o Carlitos, né? Depois Paulo Benedetti, que começou em Barbacena e depois vai para o Rio de Janeiro, né? Inclusive como fotógrafo e tudo, né? Aí uma transformista original, né? Um marco de cinema de Barbacena. E Gino Bonfioli, né? Que é o grande, assim, pioneiro, né, e um cara notável em Minas Gerais, um ótimo cinegrafista, né, que fez 2 longas, né, Canção da Primavera e Tormenta, né. Aí o Clementino Dotti, que foi ator, né, de Bonfioli, que eu também participei da entrevista junto com o Paulo, né, e o Francisco de Almeida Fleming, esse aí é um cara genial que eu conheci no Festival de Brasília, né, em julho de 1977, né, uma figura notável. Uma pena que sua obra tenha perdido, né? O Zé América, que tem um filme muito bom sobre o Almeida Fleming. Carlos Massotti, né, outro também, que a obra foi totalmente assim, perdida, né, mas um cara que parece ter sido genial, né? Aí é lá o teatro, né, Rio Branco, onde foi lançado o filme em Guaranésia, né, a filha dele, que é uma figura assim marcante e tal. Humberto Mauro, que é o maior cineasta da América Latina, né, que é uma figura fantástica, né, que realmente esse aí é um marco, né, Edgar Brasil, que é um dos 10 maiores fotógrafos de cinema, né, aí Brasa Dormida, né, que é a primeira obra-prima de Humberto Mauro. Aí o erro do Paulo Augusto, que ele colocou Adhemar Gonzaga como Adhemar de Barros, né? Adhemar é aquele que roubou, mas fez. Pedro Comelo, né? O pai da Eva Nilo, né? Eva Nilo, que é a sobrinha torta da minha amiga Valéria, né? E aí, ó, momentos, né, fantásticos de Eva Nilo, né? Uma mulher muito bonita, né?
a grande musa do cinema brasileiro, né? E Eva Neal, né? Que foi assim bem comentado, né? Paulo Emílio Salles Gomes, né? Então, Manuel Talon, esse eu conheci, eu lembro dele, né? Não, Manuel Talon não, estou confundindo, não conheci Manuel Talon, não, é confusão. Zé Silva que eu conheci, Zé Silva que eu lembro dele. É uma figura legal, tudo aí, né? Eu lembro. E outro aí também que eu lembro é Zé Magalhães. Zé Magalhães também eu me lembro dele também, uma figura muito simpática e tal. João Carriço é que é o cara aí do Cine Jornal. Eu me lembro de quando ele filmou o Getúlio na Fazenda São Mateus, né? Eu acho um negócio muito legal, né? Aquela ingenuidade, né? Um negócio... Isso, Luiz Renato Brescia, esse também eu conheci e eu gosto do filme dele, o Phobos, né? Gosto, acho o filme bacana, né? Agora é o único que eu conheço dele, o Phobos, né? E agora é muito importante isso que o Paulo fez, né? E que outros continuem, né? Porque é preciso registrar a nossa memória, né? E fazer disso algo gostoso de se ler, um negócio vibrante, né? Uma grande viagem, né? Ao mundo do cinema. Isso que interessa, porque beleza é fundamental, né? Eu acho que a coisa mais importante que existe no mundo é beleza, né? E nada mais incrível do que uma mulher bonita, né? Porque a mulher bonita é demais, né? É uma coisa fantástica, né? Então, eu adoro mulher e principalmente mulher bonita, né? Essa mulher gostosa, cheirosa, né? Inteligente, né? Por isso é que tem tanto concurso de Miss por aí, né? E tanto concurso. E agora lançaram um Miss Terra, né? Que eu acho legal, que ainda tem um lado ecológico. Olha o Piauí. O Piauí é a terra das mulheres bonitas. A mulher mais bonita do mundo hoje é do Piauí, né? Gisele Soares, né? A Miss, a Marta Rocha, né? Essa aí que foi Por exemplo, a Miss Piauí, que participou do concurso Miss Terra, é linda também. Então, realmente, o Piauí está com a corda toda, né? Essa aí também, essa loura aí, essa aí parece que é do Piauí também. E Miss Itália, né? A Itália é terra de mulheres muito bonitas. Essas duas gêmeas, né? Que é a Ana Cristina e a Maria Elizabeth, elas foram participar do concurso em 66 e nasceram em 47, o mesmo ano que eu nasci, né? A Ana Cristina que ganhou e depois foi Miss Brasil. Aí, ó, essas aí são umas novinhas, umas gatinhas, uma gracinha, né? Que busca, né? Mulher maravilhosa, né? Essa aí é a Miss Maranhão, que participou do Miss Terra, né? Essa aí, essa Nayane Alves, é a Miss Pará. Ficou em terceiro lugar, né, no Miss Terra. Mulher muito bonita, alta, tudo charmosa, né? Então essa aí é a representante do Pará. Essa aqui é a Miss que representou Minas Gerais, muito bonita também, né? Olha que busca, uma mulher muito bonita. Então é isso, a beleza é fundamental, né? E viva a beleza, mas nada melhor do que uma mulher bonita. É bom demais, é maravilhoso mesmo. Irlanda, é uma roda, né? É uma roda e é bom demais. Esses são os bombom, né? Bombom de cereja, né? É um negócio gostoso, né? O cherry, né? Então isso é bom demais, né? Rodar é bom, né? Dançar é bom. E um bombonzinho de vez em quando é bom, né? É bom demais. É igual comer uma mulher. É muito doce, né? É doçura. Em 69, esse ano milagroso, em 1969, eu e Woody Allen começamos a fazer cinema, a dirigir filmes. Só que com 40 anos de profissão, ou seja, o dia 31 de janeiro de 2009, Woody Allen fez 38 filmes. E eu, Camilo de Souza Filho, fiz 1.104 filmes. Ó, eu vou dizer uma coisa. Eu, perto de um Nicholas Ray, né,
Eu sou um lixo. Antônio também. E do imperador Iosef von Stenberg, eu sou apenas um simples soldado, mas eu acho que eu sou melhor do que o Woody Allen, apesar de o Woody Allen, nesse século XXI, ter feito duas obras-primas, Match Point e O Sonho de Cassandra, né? E mesmo alguns filmes muito bons, como Escorpião de Jade, Dirigindo no Escuro, Igual a Tudo na Vida, né? E Vicky Cristina Barcelona, seu último filme, é um bom filme. Só que Woody Allen, em 1969, ele começou a fazer cinema com 34 anos e eu com 21 anos, né? Mas eu acho que Vicky Cristina Barcelona é um belo filme, principalmente, né, pela Scarlett Johansson e a Rebecca Hall, né? Isso é bom demais. Inclusive tem duas amigas minhas, né, que identificam com o filme, que é a Joyce com Y, né, que é a Cristina, e a Maria Januário, que é a Vicky. Aí são os melhores filmes de 2008, onde O Sonho de Cassandra está em segundo lugar e Vicky Cristina Barcelona em quinto lugar. E Castelar e Nelson Dantas, no País dos Generais, do Carlos Prates Correia, é um filme de arquivo e a reflexão dele é muito ruim, porque parece que Carlos Prates Correia conhece muito pouco cinema, e em matéria de cinema mineiro, ele fica falando de gente ruim, esquece gente boa, não fala do Zé Américo e nem do Paulo Leite Soares. É isso mesmo, é isso sim. A única diferença entre ela e eu é a letra A para a letra O. Mas Camila é uma mulher do universo norte, né? Ela é nórdica, ela pertence ao hemisfério nórdico, né? Aí são as 10 mulheres da minha vida, série B, e a Camila está em primeiro lugar, né? Depois vem a Luciana, a Nana, a Thaís Sampaio, a Lorena Fiuza, a Fátima, né? A Helena, que já fez vários filmes, a Rosa, que é uma mulher muito bonita, e também a Mariana, que é belíssima, né? Em 10º lugar, a minha vizinha Viviana. Mas a Camila, a minha xará, é uma mulher inspiração, porque ela adora poesia, né? E ela é uma mulher nórdica, né? Que combina muito bem com Itaú Personalité, porque ela é sofisticada, requintada, né? Ela é uma mulher de elite, embora esteja na série B, mas espero que ela passe para a série A, porque ela é classuda, né? Ela é aquela beleza loura, aquela beleza nórdica, aquela beleza do hemisfério norte, né? Que Paulo Francis diz que Deus pertence ao hemisfério norte. Então, é assim, né? O negócio é preciso fazer poesia, o mundo precisa de poesia, a gente precisa voar a vida, né? E entrar no espaço sideral, porque a vida é monumental, né? A vida é uma viagem ao mundo, ao desconhecido. A vida é preciso ter arte, é preciso ter poesia, porque poesia é uma mania de viver, uma mania de viver bem, né? Um negócio bastante legal, bonito, né? Porque a vida é bela, a vida é preciso ter personalidade, é preciso ter bondade, é preciso ter amor, porque o amor é tudo, né? Então é isso. Se dire, né? Je vous aime, né? Camille, je vous aime. Porque no banco que tem nome francês,
é preciso fazer uma declaração em francês. Isso sim. A puta santa, porque toda santa é uma puta e toda puta é uma santa. E essa mulher é feia, mas lembra muito a Shirley MacLaine, né? Porque a Shirley é a famosa, a grande puta do cinema. Ela fez Some Came Running, Deus sabe quanto amei. O melhor filme de putaria, né? Um dos 10 maiores filmes do cinema, né? A Shirley também fez Meu Apartamento Falasse, né? Irmã La Dulce, A Dama da Noite, tudo filme de puta, gente. A Shirley MacLaine é a maior puta do cinema. Agora essa mulher que é feia, mas lembra a Shirley MacLaine, que é belíssima, belíssima, né? Então o cinema é a arte da putaria. Porque Marlene Dietrich foi uma grande puta, principalmente nas mãos de Josef von Sternberg. Outra puta é Julieta Massina, né? É aquela outra puta maravilhosa, né? A Cabiria, a puta Cabiria, né? Agora, a única santa foi a Marie Falconetti, né? Em Um Martírio de Joana d'Arc. Mas é único, porque ninguém quer saber de santa, não. O povo quer saber de puta mesmo. Então esse negócio, por isso é que é legal, esse negócio da puta santa. Porque já a Bobó é uma puta pecadora, né? Agora, essa mulher lá, essa mulher feia lá, mas que lembra a Shirley MacLaine, é uma puta santa, é uma professora puta, gente. Porque professora tem que ser puta também, por que não? Esse negócio, a vida é uma grande putaria, não é isso? Que barriga sexy! Nó, essa barriga é uma tesão, isso dá tesão no coração, né? Essa história dessa mulher que foi agredida por neonazista, não sei, diz que é mentira, isso não interessa, o que interessa é que ela tem uma senhora barriga. Ela é uma tesão, ela é gostosa, né? Ela é uma advogada gostosa, né? E ela tem o nome, né, daquela atriz lá da Globo, né? Aquela mulher lá, a Paula Oliveira, ó, que é uma mulher gostosa também, e ela é. Então essa Paula Oliveira lá, ela até que ela dá para faturar, viu, em revista aí, na Playboy. Se eu fosse ela, posava para Playboy, viu? Porque ela tem jeito, ela com essa barriga gostosa dela é demais. Olha que barriga, isso é muito, olha que umbigo, ó. É demais, essa mulher é a própria tesão, mas que tesão, gente. Gal Costa é uma grande bosta. Essa mulher, eu acho que essa mulher nunca prestou não, viu? A única coisa boa dela é ser fã de Billie Holiday. A Billie Holiday é a maior mulher de todos os tempos. Mas essa mulher é um lixo, viu? Isso aí, esse sapatão aí é uma merda, viu? É uma bosta. Gal Costa é uma bosta. E não vale nada. E nunca prestou. Então ela não. Essa mulher é lixo, viu? É um lixo mesmo. Ela fede, ela é lixo. E essa mulher, ó, esse sapatão que se fode, eu não quero saber dessa mulher não, sabe? É o lixo do lixo e bye bye Bel, bye bye Gal, bye bye. Então essa mulher não vale nada, 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 nada. Nina, fofinha, gracinha, vamos passear, Nina, vamos passear. Nina, o meu, o da Isadora e o seu forma um só coração. É o nosso coração, não é? Nina, I love you forever, forever. I love you, Nininha. Você é demais, fofinha, te adoro. Nina, Nina. Olha pra cá, né? Ó. Nina, Nininha, gatinha, você é muito bonito. Oh.
Tá coxando, tá. Nina, olha pra cá, Nina. Eu te amo, Nina. Haha. Hein, Nina? Olha pra cá, Nina. Nina, Nininha, pega a bola, pega o bicho. Como o bicho é chininho. É muita beleza, é muito... É coisa muito bonita, Xinhane. Ah, meu amorzinho. Coisa linda. Beleza. Tá comendo bicho? Ó. Nina, levanta. Pula. Quer a bola. Quer a malinha chiquitinha. É, Nina. É, Nina. Ó, Nina. Olha. Quer o bicho? Vai lá fora. Nininho quer pão. Nininho quer papá. Quer? Nininho quer papá. Late. 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 Ó. Fica brava. 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 Assim que eu gosto. Oxe, é brava. É brava. É brava. É brava. É brava. Ô, Nina, pega a bola. Pega a bola, Nina. Não fica triste não, Nina. Levanta a cabeça, Nina. Levanta a cabeça. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Como o bicho. Pega a bola. Pega a bola. Mota que, oxe, é uma outra.